Isso aqui é calcular. Isso aqui é aquele problema que a gente já bateu, que só do circuito RLC eu vou pular isso aqui, tá? Aqui tem esse item 2 é calcular a potência em kVAR do transformador que tem esse capacitor aqui. É, a gente viu que o X do capacitor, tem até naquele problema anterior, é V ao quadrado sobre a potência, né? V ao quadrado sobre o Q do capacitor. Tá? Então, para você obter o Q, você vai achar o XC, né? Que o XC vai ser igual a 1 sobre 2πfc, né? 2πfc, F. C, a frequência de 60 Hz. Tá? Mas aí, no caso, essa frequência seria 60 ou seria 80? Não, essa é 60. A frequência é 60 Hz. A potência de um capacitor ela é calculada para a frequência nominal. Tá? Então, a gente está falando de potência sempre a frequência nominal. Então você tem o C, que é 0,55 vezes 10 elevado a menos 3, tem a frequência 60, acha o XC, a tensão aqui ele está dizendo que é 220. Então, você tem todos os elementos para você achar a potência do capacitor. Isso é uma brincadeira. É bom você saber, a partir da potência, como é que você acha a capacitância, né? E o contrário, né? Isso aí uma boa formulazinha para você ter na cabeça, tá? Outra coisa que você tem que entender também, na aula passada, semestre passado, um aluno trouxe um capacitor lá, um capacitor físico, e estava medindo a capacitância dele com um multímetro e não estava conseguindo associar esses valores que a gente calcula, né, de capacitor. Só que ele não estava percebendo que internamente ele estava ligado em delta, né? Então a impedância que ele estava medindo, a capacitância que ele estava medindo, não era a capacitância mesmo do capacitor, essa que você obtém de cada célula, né? Ele estava medindo uma capacitância em delta, né? Você tem que fazer aquela transformaçãozinha do delta pro Y, né? E para obter a impedância certa do capacitor. Entendeu? Mas isso aí é outra. Acho que a gente vai ver adiante também, quando tiver analisando fazendo o filtro, a gente vai ver esses detalhes aí. Bom, vamos adiante. Isso aqui é aquele mesmo RLC paralelo, não vou perder tempo com isso. Aqui é a história do amortecimento, né? Eu dou as características do circuito RLC série paralelo e você calcula se o amortecimento é super amortecido, sugamortecido. Isso até é um trabalho de vocês. Isso aqui também é fácil, né? É só não, vou descartar isso aqui. É só você, ó, tem uma aula 3 aqui, ó. Está aqui, ó. Para o circuito RLC sério, você calcula o alfa e o ômega zero. O alfa é R sobre 2L, o ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Isso para o sério e para o paralelo. Aí depois você vai ver se o alfa é menor do que o W, se é igual ao W. Aí ele vai dizer se o circuito é amortecido, sobreamortecido. E também não tem muita complicação, não. Tá? Então vai ser até um trabalho de um de vocês lá com o ATPedral. Você está na aula 3, é isso? Tá na aula 3. Tá na aula 3. Acabei de abrir aqui, aula 3. Tá na aula 3, tá? Aqui também, isso aqui é corrente, potência, circuito. A gente acabou de fazer lá naquele exercício. Como é que você, a partir do você tendo a potência e a impedância percentual, você acha a potência de curto-circuito, tranquilo. E a impedância também, tá lá naquele primeiro exercício que a gente fez. Tá? Bom, uma pergunta: qual a influência da impedância do sistema sobre o impacto de cargas não lineares sobre o nível de tensão? Isso aqui é aquela história de robustez do sistema, né? Que eu cansei de falar para vocês. Menor a impedância do sistema, maior a potência de curto-circuito lá no ponto
o circuito que você está ligado, mais você vai estar num ponto robusto do sistema. E aí essas harmônicas não vão ter uma influência muito grande no nível de tensão, né? Aquela história do... Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Essa aí seria uma pergunta teórica, vamos dizer. Sabe que V é igual a ZI, né? Então, se essa impedância do sistema é baixa, acontece que componentes de corrente não lineares, tá? Mesmo altas, não vão ter muita influência sobre a tensão, entendeu? Então, basicamente isso. Isso é que dá a robustez do sistema. E na última aula de harmônica a gente falou sobre isso. Uma norma internacional lá que pega tipo uma relação entre corrente de curto-circuito, né, e corrente nominal. E ele diz que quanto maior essa relação, mais o sistema é robusto, então menor vão ser quer dizer, menor não, mais frouxa vão ser os limites de harmônicos, né? Os limites de harmônicos permitidos são maiores. Por quê? Porque o sistema é robusto, né? A potência de curto-circuito é alta e a impedância é baixa. Uma é inverso da outra, né? O que mais? Bom, aqui essas curvas Sebema, agora eu me lembrei. Curva Sebema. Aqui é pra gente... Isso aqui a gente já fez, né? A curva Sebema está aqui. A região A, que é a região de imunidade, a região de B e C são regiões que podem... a região B pode dar problemas problema de isolamento, né? Queimar algum isolamento do circuito, porque as tensões vão estar muito altas, tá? E a C é tensão baixa, pode fazer algum problema de parar, falha na operação, né, do equipamento. Então aqui tem uma característica de queda de tensão, você vê que a tensão caiu até aqui 0,65, né, da PU, e teve uma duração aqui, se eu não me engano, você mede daqui até aqui, vai ter uma duração aqui de 0,025 até 0,12, né? Então aqui teve uma duração de... Vixe, Maria, agora que me peguei, deixa eu fazer a conta aqui. De 125 para 0,25. Esse é de 100 milissegundos, né? São de 100 milissegundos que dá aproximadamente 5 a 6 ciclos, né? Não, aqui o tempo está em... Pronto, vai ser 100 milissegundos. Vai ter mais ou menos aqui, ó, 0,1, né? 0,1, 100 milissegundos, tá? E em torno de 0,65. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai ser um ponto mais ou menos aqui, ó. Tá? 0,65 e ponto milissegundos. Então, essa subtensão, essa variação de tensão de curta duração, ela pode danificar o teu equipamento, porque ela está nessa região aqui, a região C, né? Que é a região que o equipamento pode ter falha de operação, tá? Então, seria uma VTCD que ele estaria localizado na região de falha de operação. Não poderia dar falha de operação no equipamento, tá? Aí a gente vem aqui para aquela parte de DEC-FEC, que foi outra brincadeirinha que a gente fez, tá? E aqui a gente, né, pede para calcular o DEC-FEC da chave A, tá? E calcular o DIC, FIC, DMIC, consumidor XY, tá? Bom, eu vou fazer só essa parte aqui final, né? Qual o valor a ser acreditado na fatura do consumidor Y, considerando que seus limites são DIC, FIC, DMIC aqui. São os limites do consumidor Y, tá? É o máximo que deve ser atingido, né? O DIC 4,4, o FIC 4 e o DMIC 3, tá? Consumidor Y. Agora, qual o valor que vai ser acreditado na conta dele? Aqui está o consumo dele médio, 360 kWh. A TUSD dele, tá? Ele é de 380, é de baixa tensão. Tá aqui, ele está localizado bem aqui, ó. Tá?
Então a primeira coisa que você vai calcular dele é quanto foi o DIC e o FIC dele no período, tá? Esse rapaz que está bem aqui, nesse período teve essas três ocorrências, né? F1, F2 e F3, tá? Esse rapaz aqui, ele só foi atingido por F1 e F2, tá? Porque quando F1 aconteceu, um curto aqui nessa região vai fazer atuar esse disjuntor, tá? Se atua esse disjuntor, cai todo mundo, tá? Inclusive o Y. O F2, esse evento F2, vai atuar esse disjuntor B aqui, ó. Se atua o B, vai cair todo mundo, inclusive o Y, tá? Esse evento F3 aqui, ó, ele vai atuar o consumidor, esse disjuntor D. Então, se atua aqui, o Y está intacto, porque ele está aqui antes do D, né? Então, esse consumidor é bem facinho. O DIC dele é a soma desses dois, né? O DIC do mês é a soma da quantidade de horas que ele ficou sem energia. 2 vai ser 6, vai ser superior ao DIC limite, então ele vai ter que receber um dinheiro, tem que ser compensado. O FIC dele vai ser 2, ele foi atingido duas vezes, né? Então o FIC limite dele é 4, então ele não vai ser penalizado, não vai ser ressarcido por extrapolar, o limite não foi extrapolado. O DMIC dele é 3, ele teve esse F2 aqui que foi 3,5, então a duração máxima foi 3,5, então ele também vai receber um dinheiro por conta do extrapolar os dados do DMIC e do DIC, tá? Então, fazendo esse cálculo, tá aqui, ó. Eu botei aqui o F1, o F2 e o F3, botei os limites dele, tá? Botei o consumo médio dele, botei o TUSD e a fórmula do valor, né, que a gente viu lá numa dessas aulas, é essa aqui. O DIC que foi medido, valorado, né, dividido pelo DIC limite menos 1, multiplicado pelo DIC limite vezes o EUSD médio, não é o TUSD, é o EUSD, a energia média, vezes uma constante K aí, dividido por 730. Tá? O EUSD médio é a tarifa TUSD, desculpa, isso aqui está errado, é TUSD, tarifa TUSD, vezes o consumo médio, quer dizer, o TUSD, que é real por megawatt-hora, vezes o consumo médio dele em megawatt-hora. Então, você vai pegar 225 e vai multiplicar por 0,36. Aqui é 360 kW, que dá 0,36 megawatt. Então, o EUSD médio vai dar 81, que é esse produto. Essa constantezinha depende da nível de tensão. No caso da baixa tensão é 15, tá? Uma prova lá eu botaria esses dados, tá? O DIC dele a gente já calculou, foi 6, tá? Aí é só aplicar a fórmula. O valor vai ser 6 dividido pelo DIC limite, que é 4,4, 6 dividido por 4,4 menos 1, multiplicado por 4,4 vezes 81 vezes 15 dividido por 730. Então, por conta dessas quedas de tensão, ele vai receber um crédito na conta dele de R$ 2,66, tá? O outro que ele iria receber era do DMIC, a fórmula é similar, só que o DMIC dele que a gente viu foi 3,5, né? Acho que aqui é 3,5. É 2,5 e 3,5, tá errado bem aqui, assim, mais um erro aqui, né? Aqui é 3,5, tá? Então o DMIC dele é 3,5, tá? O limite dele era 3, então você usa essa mesma formulazinha aqui, só que substituindo, em vez de ser o DIC, é o DMIC, foi medido o DMIC limite, e você vai ter um outro valorzinho que ele vai receber. Vou receber aí um 2 mais um... Oi? Essa parte aí, essa retificação que você fez aí, por favor. Retificação que eu fiz aqui, primeiro é porque eu tinha colocado o F2 3, ele não é 3, é 3,5, tá? A gente voltar aqui, ó. O F2 é 3,5, tá? E aqui eu fiz uma retificação no cálculo desse termo aqui, é USD médio, tá? Que eu tinha botado aqui, a USD média é igual a USD vezes consumo médio.
Não é USD, é TUSD. A TUSD é a tarifa, né? A tarifa do uso do sistema de distribuição, que é esse valorzinho bem aqui. Eu tinha feito um erro aqui. Tá? Então é TUSD vezes o consumo médio. Então é 225 vezes 0,36 porque é em megawatt-hora, né? E aí é o uso da fórmula mesmo. Ok. Aqui tem um outro mais complexo, né, para esse negócio de cálculo de DEC-FEC, que é um circuito que tem, eu também mostrei isso na sala, acho que toda hora eu perco esse pontinho aqui, que ele tem aqui um circuito que tem uma chave normalmente aberta aqui, tem duas subestações, né, SD1 e SD2, o disjuntor principal de um é o A, né, tá aqui o A, e o disjuntor principal da outra é o I. Tá? Elas são separadas. Daqui tem uma chave normalmente aberta. Né? Essa chave está aberta, né? Ou seja, não tem conexão. Tá? Mas isso é um artifício que, como tem essa chave, em determinadas situações você pode fechar essa chave e transferir carga de um circuito para outro. Né? Isso é um artifício que é muito feito pelas distribuidoras. Tem essas chaves, normalmente são até comandadas à distância, né? A gente viu isso. Você pode fazer essas transferências de cargas para quê? Para às vezes você isola um determinado por disjuntores, você pode transferir, isolar um determinado curto, né? Um determinado local e pegar uma parte da carga e transferir para o outro, tá? Que é o que está dito aqui nesse exemplo aqui. Ele primeiro pede para a gente calcular o DEC e o FEC da chave A, considerando todos os eventos F1, F2 e F3, está aqui. F1, F2 e F3. F1 foi 4 horas, F2 2 horas, F3 40 minutos. Tá? E depois ele diz, recalcule os indicadores DEC e FEC solicitados no item anterior, considerando que durante o evento F1, tá? Toda a carga localizada a jusante da chave B foi transferida para a subestação SD2 no instante t igual a 1 hora. Tá? Então o que, é que ele está dizendo? O F1 durou 4 horas. Tá? Foi um evento muito grande, muito demorado. Sendo que depois de 1 hora, o F1 foi bem aqui. Ó. Ele tirou todo mundo da chave A. Atuou a chave A, derrubou aqui todos os consumidores. Tá? Estavam ligados aqui na chave A. Aí o que ele diz? Depois de 1 hora, o que ele fez? Ele pegou essa chave B aqui, ó, abriu, puff, e fechou essa aqui, ó, tá? Depois de 1 hora, ou seja, ele pegou todas essas cargas aqui, ó, puff, que estavam aqui e que estavam afetadas por esse evento. Só que depois de 1 hora ele, puff, jogou aqui para esse outro conjunto, tá? E foi, obviamente, tentar resolver o problema, só que você limitou a quantidade de consumidores afetados. Então, isso é uma coisa comum, acontece, tá? Você sabe onde é o problema, transfere a parte da carga para um outro transformador e lá a equipe vai lá tentar resolver o problema, tá? Então, depois de 1 hora, ou seja, o evento durou 4 horas, depois de 1 hora, esses consumidores aqui que estavam afetados, eles passaram a ser alimentados. Ou seja, o F1 para eles, para esses consumidores aqui que estão aqui nessa, só durou 1 hora, certo? O F1 só durou 1 hora. Para esses outros consumidores aqui, ó, que estavam aqui, não, esse o F1 durou 4 horas mesmo, porque eles estavam lá, não tinha como transferi-los, né? Não tinha disjuntor para fazer a transferência. Então é uma situação diferente do que aconteceu sem essa transferência, onde todos os consumidores ficaram 4 horas no evento F1. Então essa é uma situação, vamos dizer, real. Então está aqui a solução dele. Eu botei aqui de novo F1 4 horas, F2 3 horas, F2 é 3 horas mesmo. Não é 2 horas, putz, vira mais um erro aqui. Eu vou deixar 3 horas porque os cálculos todos foram feitos em 3 horas, mas vocês... Caramba. Então, esse erro aqui eu posso fazer, mas vocês não podem não. Aqui é 3, certo? Mudei aqui, 3 horas. Então tá aqui, o F1 é 4, o F2 é 3,
e o F3 é 40 minutos. A chave A tem 1.500 consumidores e o chave I 1.200. Se você voltar aqui, você vai ver 800 mais 200 mil, 1.100, 1.400, 1.500. A chave A tem 1.500. A chave I, que é essa aqui, vai ter ó, 600, 900, 1.000, 1.200. Tá? Chave A tem 1.500 clientes, a chave I 1.200. Tá? A fórmula do DEC é essa, é a somatória dos DICs dividido pelo número de consumidores. A do FEC é a somatória do FIX dividido pelo número de consumidores. O DIC é a somatória dos tempos de interrupção e o FIC é a somatória do número de interrupções. Tá? Então você vai lá, o item 1, ele pede, vamos calcular o DEC e o FEC da chave A sem considerar aquela manobra. Tá? Então aqui você tem, qual é o DIC? O DEC vai ser a somatória do DIC causado pelo F1 mais o DIC causado pelo F2, mais o DIC causado pelo F3, dividido por 1.500, que é a quantidade de consumidores ligado na chave A. Então, F1 foi 4 horas, atingiu todo mundo, 1.500 consumidores. Então, todos eles, esses 1.500, tiveram uma interrupção de 4 horas. Então, todo mundo, o DIC de cada um, somatório de todos os DICs é 4 vezes 1.500. Tá? O do F2 é 3 vezes 700. Vamos voltar lá. Ó. O F2 está bem aqui. Ó. Quando ele acontecer, vai atuar a chave B. E a chave B vai tirar aqui 200, mais 100, 300. Mais 300, 600, vai tirar 700. Tá? Já o F3 vai fazer atuar o disjuntor C e vai tirar só 400 consumidores. Então está aqui. 4 vezes 1.500, 3 vezes 700, 3 horas, e 40 minutos, 40 sobre 60, né? Aqui é tudo em hora, vezes 400. Você obtém que o DEC foi 5,57 horas, o DEC da chave A. Tá? O FEC é o FIC do F1 mais o FIC do F2 mais o FIC do F dividido por 1.500. Qual é o FIC do F1? 1.500 consumidores ficaram sem energia devido ao F1. Cada um deles ficou uma vez, somando tudo, né? Dá 1.500. O outro é 700, o F2. 700 consumidores ficaram sem energia do F2. Soma com 700. E o F3 foi 400. Então é 1.500 mais 700 mais 400 dividido por 1.500 dá 1,73. É o FEC do A. Aí a gente vai para o item 2, que é aquela história. Após 1 hora, as cargas de B são transferidas para I. Tá? Ou seja, as cargas de B, que eu chamo aqui, chamo as cargas de B, as cargas que estão aqui ajusante, né, desse disjuntor B, todas elas são transferidas aqui para o I, que é para esse disjuntor aqui. Vão ficar aqui na subestação 2. Tá? Então, o DEC... Agora, nessa situação, eu chamei aqui, é o somatório do DIC do F1 do A, né? Todos os consumidores A que foram atingidos, mais o DIC do F1, depois que foram transferidos para o B, mais o DIC do F2, mais o DIC do F3, tudo dividido por 1.500. Continua dividido por 1.500 porque a chave A continua sendo responsável por 1.500 consumidores, mesmo que eles sejam temporariamente transferidos para outro. Então vai ser 1 hora, 1.500 foram atingidos. Tá? Não sei se alguém está pedindo aqui, peraí só um instante. Para entrar aqui, e eu não estou vendo. Não. Ok. Então vamos lá. Então, voltando. Esse aqui, 1 hora atingiu 1.500, tá? As restantes, né? O F1 teve 4 horas. As restantes 3 horas só atingiu 800, tá? Certo? 1 hora foi 1.500, 3 horas, as outras 3 horas foram só 800 porque o resto foi transferido. O F2 é igual, 3 vezes 700, e o F3 é igual, 40 sobre 60 vezes 400. Faz a continha, o DEC agora, que antes era 5,57, com essa manobra
caiu para 4,17. Tá? O FEC, aí era uma pergunta que eu ia fazer, você mal adiantado da hora eu vou dizer, o FEC não muda. Por quê? Porque o FEC vai contar quantas vezes, né, você caiu, ficou sem energia. Então, para aquele evento F1 mesmo, você tirando parte dos consumidores depois de 1 hora, já contou o FEC para eles porque caiu uma vez para eles, entendeu? Ou seja, 1 hora, 2 horas, 4 horas não interessa. Caiu uma vez, contou o FEC. Então o FEC não muda, né? O FEC vai ser o mesmo valor, não precisa nem calcular, 1,73. Só vai mudar o DEC, certo? É o mesmo valor que foi calculado antes.